Há mais de 25 anos no mercado da construção civil, atendendo a toda a região sul do Brasil, a RPP Construtora de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é reconhecida pela qualidade de seus serviços. Desde a escolha de terrenos e os trâmites legais até a execução, desenvolvendo acabamentos de alto padrão e a pontualidade na entrega das obras, garantindo a idoneidade e a confiança aos clientes. Certificada com a ISO 9001-2015, a empresa se diferencia por associar sua experiência ao emprego de novas tecnologias em construção e modelos de gestão que otimizam suas atividades. A equipe de colaboradores está capacitada para prestar assessoria em todas as etapas, do projeto à execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de caráter institucional. Isso inclui busca e avaliação do terreno, preparação dos documentos correspondentes, fiscalização do andamento da obra, disponibilidade de profissionais e parcerias com terceiros, de acordo com a necessidade, além da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para cada projeto, a RPP prioriza soluções ecoeficientes que melhor viabilizam o reaproveitamento de recursos naturais. Por isso, também é considerada uma empresa de atitudes sustentáveis. RPP Construtora, qualidade e comprometimento a serviço do cliente. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Já derreteu? Já está aí, né, completamente liquidificada para este calor, né, aqui que é verão, afinal de contas, né, chegou o verão e é pouco verão que se tem, mas sim, tá quente, tá forte, tá bom, vem chuva, porém por aí e vamos em frente, um dia de cada vez, é assim que se faz o Teoria de Tudo. Em busca da razão perdida, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, no dia 7 de dezembro de 2025, 21 horas 34 minutos, ou também no dia 8, já chegando, dia 8, e qualquer dia na sua pós-audiência que nos dá muito prestígio, muita alegria no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, por toda a plataforma. É um programa de rádio. É rádio com imagem. No rádio portal sabecaxias.com.br você nos escuta no YouTube e também em vários momentos, onde quer que você queira nos encontrar. É bem fácil de achar, com apoio da Unicesumar, CPR Rodas e Pneus, RPP Construtora, Shopping Világio Caxias, TV Caxias, Canal 14 da NET, Agrícola Juriti, Bangu Pub e Restaurante, CPR Rodas e Pneus, a Mecânica São Eloy, Top Down Informática, marca que faz muito por você, a Mecânica Tecnicar, juntos conosco no programa de hoje, que é voltado, né, ao fechamento do esporte, a retrospectiva 2025 do esporte gaúcho, né, que não foi legal aqui para Caxias, mas no Rio Grande do Sul, pelo menos a tragédia não foi maior, apesar do rebaixamento do Juventude, né, o Inter conseguiu se livrar hoje e o Grêmio ainda conseguiu, né, uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Algumas manchetes que marcam, portanto, o Brasil e o mundo, apenas para você referenciar, também no Rádio Portal Sabe Caxias, a nossa rádio web e o nosso site de notícias desde 2010, onde você encontra esportes, você encontra o quadro Por Dentro da Bola, que logo logo já começa aí com o Joceleto Santos. Torcedores que ameaçaram o dirigente do Inter são alvos de operação policial em Porto Alegre. Indicação de Flávio Bolsonaro para o Palácio do Planalto nas eleições de 2026 divide governadores e partidos e acelera articulações. Lando Norris é campeão mundial de Fórmula 1. Segundo turno, Lula está 15 pontos à frente de Flávio Bolsonaro e 5 de Tarcísio, diz o Datafolha.
Governo Lula é reprovado por 37% dos brasileiros e aprovado por 32%. E o Inter, né, que venceu o Bragantino por 3-1, conseguiu aí com o Abelão uma força, né, de sobrevivência para 2026, vai ter que se reestruturar, a gente já vai falar sobre isso. Justiça Federal Gaúcha condena 4 paraguaios e 3 argentinos por tráfico internacional de cocaína. Governador gaúcho Eduardo Leite volta a defender a despolarização política no país. Acidente com van que transportava estudantes no norte gaúcho mata a diretora de escola e deixa 14 feridos. Rio Grande do Sul amplia a coleta de material genético de criminosos monitorados por tornozeleira eletrônica. Nós vamos a um rápido intervalo para Unicesumar e voltamos então com o esporte. Um instante só, fica aí. Fazendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GU, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Por dentro da bola. Muito bem, por dentro da bola hoje que está recheado de informações represadas, não reprimidas, represadas. Aqui na nossa programação, Joselito Santos volta aí para trazer, né, toda a sua análise do ano de 2026, enfim, como é que foi o esporte, como foi e como será também as suas projeções para o próximo ano. Está acabando, né? Hoje foi a última rodada do Brasileirão. Dia 7 de dezembro, né? Não sei se tu gosta, né, de Natal, de Ano Novo, tudo parece último, né? Confraternização e etc, né? Parece aquela música do Chico Buarque, beijou sua mulher como se fosse a última. E aí, Joselito, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, ao pessoal da Rádio Estado de Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. Muito bem, Joselito Santos. O que você viu nesse ano de 2026 que nós não vimos? 25. Que... É isso, exatamente. Já estou no ano que vem, né? Neste ano de 2025, Tu já tá, né? Tu tá ansioso para 2026. É o ano de Copa, né? Dezembro é uma coisa chata, né, para muita gente. Para mim, eu acho chato. Eu não quero ficar aqui fazendo lamúrias, mas tenho certeza que muita gente concorda comigo. Parece que você tem que terminar tudo que você não começou em dezembro. Esse que é o problema, José. Eu até estava comentando fora do ar com a minha noiva que enquanto o pessoal está desacelerando, eu ainda tenho algumas semanas de foco. Então eu vou um pouquinho contra o restante do universo nessas 2 semanas, pelo menos. Tamo junto, tô contigo, né? Se é pra parar e ficar de papo pro ar, né? Tem que estar, pelo menos, com uma gorda conta bancária. E nem só por isso também, né? Eu acho que tem muita coisa que o tempo exige, que é coisa boa, não é que a pessoa não relaxe, mas enfim, né?
E aí muita gente coloca lá o Brasil lá pro carnaval, né? Janeiro, não sei o quê, blá, blá, blá. Parece que nada mais acontece, né? Mas Verdade. algumas coisas estão mudando, né? Enfim. Ah, tem a Copa do Mundo, que eu não falei também, né? Da Uhum. chave da Copa do Mundo. Eu vi um vídeo do Fábio Porchat no Instagram dele, muito legal, da maluquice dos grupos, né? E, enfim, vamos falar sobre isso também um pouco. Hoje o programa é mais longo, né? Vai ter quase 1 hora de programa com entrevistas também, aí com o resumo. E você pode começar pelo começo, né? Não tem problema nenhum. Muito bem, vamos começar pelo começo, então. Exatamente. Um jogo que não valia nem para um lado nem para o outro, né? O chamado jogo amistoso de última rodada, onde o Corinthians está focado na semifinal da Copa do Brasil. O brasileiro ele já não tem mais muito o que pensar. O Corinthians acabou terminando na 13ª posição do Campeonato Brasileiro com 47 pontos. Então, muito longe da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai tentar essa classificação para a Libertadores sendo campeão da Copa do Brasil. E o Juventude foi, né, infelizmente, essa informação a gente já vinha ventilando há um bom tempo, onde vamos dizer assim, a tarefa do Thiago Carpini, ela era muito árdua, eu vinha dizendo, né, em alguns programas enquanto a gente fez, que a tarefa do Thiago Carpini era muito árdua, era muito difícil, mas que ainda tinha um lastro de esperança até mesmo, né? Mas infelizmente foi decretado o rebaixamento no jogo diante do Bahia, onde a Juventude empatou com o Bahia e não conseguiu mais chegar próximo do 16º colocado, né? Que naquele momento não é o 16º que terminou, que é o Internacional, naquele momento era o Santos, e depois o Juventude acabou perdendo para o próprio Santos, né? Numa noite onde o Neymar acabou mostrando por que ele é o jogador diferenciado no Brasil, porque que ele segue sendo ainda a esperança da seleção brasileira na Copa do Mundo. Acabou fazendo 3 gols e realmente trazendo muitas polêmicas também, né, Miguel, nesse jogo diante do Santos, porque a torcida do Juventude, principalmente os sócios do Juventude, ficaram muito revoltados por conta dos chamados mistos no estádio Alfredo Jaconi, onde cantavam arerê, o Juventude vai jogar a Série B, no meio da torcida do Juventude, aplaudiram os gols do Neymar. Então, o torcedor do Juventude, de fato, ele ficou muito incomodado com essa situação, porque tu tá dentro da tua casa, por mais que ele seja um ídolo, naquele momento ele era adversário. Então, tu como torcedor da tua casa, tu não vai admitir que um jogador venha e faça festa e tu tá feliz. Por mais que o Juventude até queria, os torcedores até pediam nas redes sociais, né, Miguel? Isso é uma questão muito particular. Eu nunca gostei, nunca fui a favor dessa história de entregar jogo, né? Porque a conta uma hora vem, né? O mundo ele é redondo, ele vai girando, e as coisas vão acontecendo. Então eu nunca fui a favor e nunca vou ser a favor dessa questão de ficar entregando o jogo. E a torcida do Juventude pediu nas redes sociais para que o Juventude entregasse o jogo. Não vejo isso, que o Juventude entregou o jogo. O Juventude diante do Santos foi o mais do mesmo, como foi hoje, na tarde deste domingo. O Juventude durante o ano, Miguel, com a chegada do Thiago Carpini, na minha opinião, o Juventude cresceu muito. E até foi questionado o Thiago Carpini, não nessa tarde, mas se eu não me engano, no jogo do próprio Santos, se ele tivesse chegado um pouquinho antes no projeto, se ele sente que daqui a pouco o Juventude não poderia escapar. Eu respondo por ele tem a questão ética dele, também não vou ser antiético, e também não vou, como diz o nosso amigo Marcos Vaz, não vou fazer futebol com bolinha de cristal. Mas Né? dentro daquilo que a gente viu, do recorte do Thiago Carpini, principalmente, Miguel, eu entendo sim, que se o Thiago Carpini chegasse, não precisa tanto antes, mas um pouquinho antes, algumas rodadas antes, eu acredito que o Juventude não tinha caído, Miguel, pelo recorte que a gente viu do Juventude. E aí a gente já falou tantas e tantas e tantas vezes que o futebol já não é só dentro das 4 linhas há muito tempo, né? São decisões extra-campo que vai muito de quem administra aquela agremiação. E aí a gente viu, né, justamente que não deu tempo. Eu vi o Abel falando, tu deve ter ouvido a coletiva do Abel hoje. Sim.
E ele disse uma coisa interessante, já trazendo aqui a questão do Internacional. Nessa parte da coletiva que eu percebi, que tu não pode perder jogos no início do campeonato e não se preocupar com isso, achar que tu recupera lá no fim. Que as equipes, né, que estão lá no final da tabela, quando chega na 30ª rodada, começam a jogar e tirar futebol de onde muitas vezes não se imaginava que tivesse. Então o campeonato vai ficando cada vez mais difícil. Isso para justificar como Internacional, por sorte, né? Foi o Abel um pouco, mas também tomou 3 do São Paulo. E teve sorte dos resultados paralelos, ao contrário do Caxias, né? Que teve, né, não fez a sua parte e nem teve resultado nenhum. Misturei tudo, mas para dizer, né, que campeonato difícil, você já tem que começar a pensar que cada derrota é complicado, Joselito. Não, sem dúvida alguma. Até falando, não diretamente dos times gaúchos, um fato muito interessante do Campeonato Brasileiro foi um dos times que caíram, que foi o Ceará. O Ceará, Miguel, ele nunca entrou na zona do rebaixamento. Qual foi a rodada que ele entrou na zona do rebaixamento? Como se diz, a única rodada que ele não deveria ter entrado, né? Que não é que ele não poderia, porque ele acabou entrando. Foi na última rodada. Então, essa questão do campeonato de pontos corridos, qualquer ponto, qualquer vitória, em qualquer momento do campeonato, ele é importante, né? Então, vai ao encontro disso que tu está dizendo e do que o Abel Braga mesmo disse, que lá atrás, lá no começo do campeonato, tu tem que valorizar, sim, as primeiras rodadas, começar já bem, porque mas se começar mal lá na frente, a gente vai se organizando. Não é bem assim que as coisas acontecem, né? A gente viu que o Juventude fez e o próprio Carpini falou isso, o Juventude fez um primeiro turno muito ruim, muito ruim. E aí dificultou demais a condição do Carpini também. Ele não é milagreiro, ele é um bom técnico, considero ele, e digo novamente, é um bom técnico. Mas ele não conseguiu salvar a Juventude. Mas aí eu te pergunto, qual treinador que ia salvar a Juventude? Com todo respeito, se viesse o Ancelotti, não ia salvar a Juventude. Se viesse o Pepe Guardiola, não ia salvar a Juventude. Não é assim que funcionam as coisas. Então tem que ter um planejamento, e o Juventude, infelizmente, nas primeiras rodadas, nos primeiros meses do ano, não conseguiu se planejar, apostou no Fábio Matias. Eu tinha um pouco de reticências, ok, o Fábio Matias acabou tirando o Juventude no ano passado, nas últimas 7 rodadas, fez uma boa campanha, manteve o time na Série A, ok, beleza, mas aí já no Campeonato Gaúcho tu viu que o treinador não estava servindo, então já vai atrás de um outro. Ok, naquele momento o Thiago Carpini não estava à disposição, aí veio um treinador que, sim, acho que não é um mau treinador, o Claudio Tencati, mas não fez uma boa participação aqui no estádio Alfredo Jaconi. E aí o Juventude foi se arrastando, até chegar ao Carpini novamente e reagrupar, onde ele mesmo falou, Miguel, ele falou na entrevista coletiva que esses mesmos jogadores que estavam desmotivados, que não estavam bem, isso eu vi nos jogos que eu participei, era um outro time com os mesmos jogadores. E aí nós vamos fazer uma analogia também, por mais que o Júnior Rocha não tenha subido o Caxias, foi mais ou menos a mesma coisa. O Luizinho Vieira tinha um time, o Caxias não conseguia jogar, veio o Júnior Rocha e com as mesmas peças conseguiu levar o Caxias à primeira colocação. Também, como tu fez uma mistura, eu também fiz uma analogia dos dois. Claro. Porque o Thiago Carpini pegou um time, vamos dizer assim, onde ele não teria condição de trazer nenhum reforço demais, assim, que ele gostaria, e conseguiu fazer o time jogar. Isso que eu acho que é importante. É verdade. Vou colocar um pouco aqui da coletiva, né, do Carpini nessa última rodada aqui para que a gente possa também conversar sobre isso. Deixa eu colocar na tela aqui, né? Vai rodar então. O Thiago Carpini que ficou, né? E como tu disseste, não tem responsabilidade direta com o rebaixamento do jogo. Vamos ver. Se ele fosse um clube junto com o Juventude, talvez conseguisse a permanência. Bom, boa noite. Eu acho que o que fica de lição é que era possível, né? E que a gente conseguiu despertar nesses atletas um pouco mais da capacidade técnica, da competitividade, não se sentirem inferiorizados por conta de resultados momentâneos. Eu acho que isso foi uma das conversas que fez parte do nosso dia a dia. Fico chateado, óbvio, pelo não objetivo alcançado, mas eu fico feliz pela performance coletiva e conseguir extrair mais desse mesmo grupo que fez um primeiro turno um pouco aquém em relação à pontuação. A gente sabia que era muito difícil, eu sempre falei isso desde a nossa chegada, que seria muito difícil reverter, mas eu tinha um compromisso, uma dívida de gratidão com a Juventude,
Talvez não está pago, porque não foi da maneira que eu gostaria, mas eu acho que está pago sim por eu ter tentado fazer todos os dias o meu melhor, assim como esses atletas também tentaram, e assimilaram, né, toda a cobrança, todas as críticas que elas aconteceram muito durante a temporada por conta dos resultados, mas no jogo de hoje foi muito reflexo de toda a nossa temporada, uma organização coletiva boa de toda a nossa temporada, desse ciclo juntos. Tivemos por diversos momentos a oportunidade até de ganhar a partida. Tivemos ali antes de sofrer o gol uma bola com o Talhari, foi assim também no jogo contra o São Paulo na Vila Belmiro, foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Fluminense, foram situações que foram se repetindo. Então acho que um pouquinho ali mais da frieza na hora de definir a partida, da vivência de alguns atletas, de repente de uma rodagem um pouquinho maior e não sentir tanto esses momentos de dificuldade que nós passamos. Então foram aprendizados. Eu saio com certeza melhor do que quando cheguei. Mais uma vez agradeço a paciência de todos, né, o carinho que eu fui recebido em Caxias. Como você disse, esse recorte nos daria uma permanência, mas o campeonato, infelizmente, não é só esse recorte. Então, a gente pagou pelo início ruim, mas eu acho que fica do aprendizado que o Juventude é um time que consegue se reinventar e que é possível melhorar os atletas, extrair um pouquinho mais de cada um deles, mesmo porque a gente tem um ambiente de trabalho muito bom, isso faz a diferença, é um ambiente muito, muito fechado, muito junto, é um dos grupos que eu falei que eu mais encontrei essa unidade. Então, como todos os trabalhos, ficam erros, acertos, coisas boas, coisas ruins, e a gente sai melhor e mais fortalecido, e agora pronto para o próximo desafio. Eu gosto dos neologismos, né, que o futebol inventa. O que significa não objetivo? O objetivo não atingido, o não objetivo é o universo paralelo, né? Falou bem, tudo certo, né? Mas eu não sei o que é não objetivo, né? O não objetivo não é não ser objetivo, não atingir o objetivo da forma como ele colocou, é uma coisa que não me soou muito claro. O não objetivo, né? O que é o não objetivo, Joselito? É o fracasso, né? Foi um fracasso. Não foi dele. O não objetivo é não conseguir aquilo que ele queria, né? Que era não ser rebaixado. Então ele colocou como não objetivo, né? Pois é. Mas tudo bem, né? Enfim. É isso aí. O recorte também não resolve, né? Se fosse de recorte, né? Não haveria divórcio, né? Também tem isso, né? A vida não é feita de recortes. A vida é feita do conjunto da obra. Infelizmente, tu disseste bem, demorou. E nós falamos isso, não é de hoje, dessa lentidão da troca. No outro campeonato, logo depois da enchente, no ano de 2024, nós vimos algo acontecer e a troca foi um pouco antes, o Juventude se salvou, por pouco, né? Ou seja, veio capengando aí até cair. Quando a solução não é totalmente bem resolvida, os erros se repetem, infelizmente, né? Fica aí o aprendizado, né, Juscelino? Sem dúvida alguma, né? O Juventude, ele tá lutando contra os tubarões na Série A, né? A gente sabe disso, porque são orçamentos estratosféricos, né? A gente vai falar aí de um Flamengo que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro e agora vai disputar o Mundial. Tu vai jogar contra um Palmeiras que não é SAF, mas é praticamente uma SAF, tem uma dona, vamos dizer assim, que é a Leila Pereira, que é quem comanda todo o Palmeiras. Tu tem o Santos do Neymar, tu tem o Corinthians, tu tem um Vasco que é extremamente forte, o Cruzeiro que voltou a ser aquele Cruzeiro que a gente era acostumado a ver. Aí tu tem um Mirassol, aí tu vai dizer, poxa, o Mirassol é um time do interior de São Paulo, está estruturado, está na fase de grupos da Libertadores, tu tem um Botafogo que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores no ano passado, um Bahia que é do Grupo City, tu tem um São Paulo que dispensa, São Paulo já foi considerado o Real Madrid brasileiro, tem o Bragantino que também é uma SAF, Atlético Mineiro que tem muita grana. Esse era o tamanho da bronca do Juventude, Miguel. Então, tu estar no meio deles é muito legal, mas tu competir contra eles, tu tem que ter bala na agulha. E o Juventude sempre foi muito responsável. E por conta dessa responsabilidade, o Juventude tem limites. Só que o limite vai até a página 9, como a gente diz, né, Miguel? Aí tu vai enfrentar esses caras. Aí eu esqueci de falar do Fluminense, que há pouco tempo foi campeão da Libertadores. É esse nível que o Juventude enfrentou esse ano. É esse nível, amigo. E a chance, né,
pelo que se vê, e de se voltar a debater a questão de SAF no Juventude, como é que está essa realidade? Porque, pelo que se vê, é o único caminho, né? Buscar dinheiro para poder competir. Caso contrário, ou você vai ficar para sempre na Série B ou ladeira abaixo. Vai ser trocado, não, na realidade vai ser aclamado, né? Na próxima terça-feira o presidente Fábio Pizzamilli, ele vai seguir no cargo, vai ser o presidente do Juventude por mais uma gestão, e sim, vai ser discutido a partir dessa decisão, onde o Juventude, nesse momento, não tem mais técnico, né? O Thiago Carpini já anunciou no jogo contra o Santos mesmo, ele já anunciou que desculpa, contra o Bahia, não contra o Santos, ele já tinha anunciado que ele não iria ficar mais no estádio Alfredo Jaconi, vai ter novos projetos, e aí se fala em diversos times, até o Internacional já foi ventilado como ele pode ser treinador do Inter, mas isso era daqui a pouco numa possível Série B. Agora numa Série A eu não sei se o Internacional vai buscar ou não o Thiago Carpini, mas tem o Curitiba que ventilou, o Remo que está subindo, e até o próprio Bragantino, o RB Bragantino, o Red Bull Bragantino também ventilou o Thiago Carpini. Então o Thiago Carpini tem mercado, isso a gente sabe que como eu falei, é um bom treinador, então mercado ele tem, sem dúvida alguma virão algumas, vamos dizer assim, algumas propostas para esse treinador. E sim, o próximo passo, Miguel, é a questão da SAF, né, onde já foi feita uma proposta, o conselho ele aceitou essa proposta, que era da Eleven, né, da 511, mas ainda não tinha dado total seguimento a essa proposta. Acredito que após, infelizmente, esse rebaixamento, a gente sabe que a Série B, o Juventude, ele não é mais como na Série A, ele é um protagonista, é um time que vai cair, mas ele vai ser visado para subir. Ele não é um time que ele vai ficar ali no meio da tabela, mas na prática a gente sabe que é diferente, né, Miguel? Até porque tem times, e aí eu posso citar um, inclusive, onde o Juventude, infelizmente, já perdeu, né? Na primeira briga aí contra um time de Série B, o Juventude acabou perdendo. O Juventude estava muito interessado, já faz muito tempo, pelo técnico Daniel Paulista, que estava esse ano no Sport. Uhum. O Goiás foi lá e acertou com o Daniel Paulista, se atravessou no Juventude, ofereceu mais grana e está no mesmo nível que o Juventude. Então eu te confesso que isso me preocupa, Miguel, porque tu perder para um São Paulo, para um Vasco, para um Internacional, para o Grêmio, Corinthians, ok, tá dentro do que a gente espera, né, Miguel? Mas na Série B eu espero que o Juventude tenha mais igualdade, mas nesse primeiro momento o Juventude perdeu a primeira batalha. Sim, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, fazendo aqui a retrospectiva de 2025. Um rápido intervalo aqui para que a gente volte a falar também depois da Ser Caxias ou algo mais que tenha para falar de Juventude e da dupla Grenal também. Hoje tudo dentro do Teoria de Tudo. Fique com a gente aí, já voltamos. Um instante. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar.
A Livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a Livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha Livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. O livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Você está assistindo Teoria de Tudo. Por dentro da bola. De volta com o Por Dentro da Bola, aqui no Teoria de Tudo, dia 7 de dezembro. Já 22 horas 3 minutos, por toda a plataforma nós estamos. E quero lembrar você também, convidá-la para 2 eventos especialíssimos que nós estaremos fazendo em prol da ação da cidadania. Uma trupe aqui de amigos, junto com este que vos fala, gravou a música Sonho Simples, que é para a campanha Natal Sem Fome 2025 da Ação da Cidadania Caxias. E esta música está rodando aí os streams, está rodando o Brasil inteiro e também aqui a região da Serra Gaúcha para estimular as pessoas a fazerem a sua doação. E faremos 2 festivais dentro das feiras, né? A feira dia 14 da Maesa aqui na Praça das Feiras em São Pelegrino. E também a Feira Cultural da Maesa na Plácido de Castro no dia 21 de dezembro. Você vai acompanhar uma tarde inteira de música e vai poder também fazer a sua doação de algum alimento, não é? Para a campanha Natal Sem Fome. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, Joselito Santos está comigo aqui, né? Para que antes que falemos do Caxias, deixemos o Caxias aí para as informações posteriores, vamos encerrar a análise do Brasileirão. Não sei se tem mais coisas do Juventude, mas temos também a dupla Grenal e a análise final também, Joselito Santos. Eu ia falar exatamente isso, para a gente analisar o Campeonato Brasileiro como um todo, falar como ficou a tabela, quem foi para a Libertadores, quem ficou na pré, quem foi para a Sul-Americana e quem foram os 4 rebaixados. Do Juventude é mais ou menos isso que a gente já conversou, né, Miguel? O Juventude vai ter uma reformulação bem grande, tá? Tem muitos jogadores aí que não vão ficar. Ao que tudo indica, o goleiro Jandrei voltaria para o São Paulo, mas tem uma possibilidade de esse goleiro ficar no estádio Alfredo Jaconi. Eu acho que seria muito importante, porque é um goleiro de Série A e numa Série B ele seria acima da média. Mas aí o Igor Formiga tem proposta, o Luan Freitas pode ficar, é interesse do atleta e também daqui a pouco do próprio Fluminense. Marcelo Hermes tem proposta, pode retornar para o Criciúma. Kaique tem proposta, Jadson já se despediu do estádio Alfredo Jaconi, está indo para o Atlético Paranaense. O Nenê disse que não vai parar, então não se sabe se ele vai continuar no Juventude ou se vai buscar uma outra equipe. Se fala, ele pode ser até adversário do Caxias na Série C, se fala no Botafogo da Paraíba. Gabriel Talhari, o Juventude está tentando, mas também tem muitos times em busca desse atleta. O próprio Enio, que teve aquele problema lá das bets, mas que, como a gente conversou aqui, né, Miguel, não tinha nenhuma prova tão contundente assim, porque não foi nem a julgamento o caso do Enio. Então, é um jogador que o Juventude daqui a pouco pretende vender. Então, o Juventude vai ter, sim, muitas reformulações no ano de 2026, aí, que o Campeonato Gaúcho está logo aí, Miguel.
A gente está falando aqui ano que vem, mas o Campeonato Gaúcho vai começar logo, e depois a Série B começa um pouquinho mais à frente. Grêmio Internacional vão ter que se dividir entre Gauchão e Série A, mas o Juventude, o Caxias, o Ipiranga, que estão em divisões abaixo, daí vão ter um tempinho maior para se reorganizar, mas mesmo assim vai ser meio atropelado, né, Miguel? Por conta da Copa do Mundo, as coisas vão ser meio atropeladas em 2026. Exatamente. E aí, como é que ficou então, né? O Internacional não caiu, o Grêmio vai em ritmo de aterrissagem aí, pra gente falar também das tabelas da Copa do Mundo e falar um pouco do Caxias, Joselito, né? Como ficou? E Flamengo campeão, todo mundo já sabe, né? Enfim, e aí o Grêmio conseguiu ainda, né? Que estava também com medo do rebaixamento, com uma Sul-Americana. É uma grana que entra, né? Uma competição que pode ajudar e tal. Enfim, sempre é bom ter, né, calendário para que o clube se mantenha motivado e se mantenha grande. Resumindo aí, então, não precisa dizer toda a classificação, quem quiser saber também pode, né? Mas, enfim, conta aí como é que ficaram os 4 clubes, né? Os 3 clubes gaúchos na Série A, a classificação final. Além do campeão, por gentileza, Joselito. Bom, o campeão foi o Flamengo, com 79 pontos. O Grêmio acabou ficando na 9ª colocação com 49 pontos. Infelizmente, o jogo contra a equipe do Fluminense foi praticamente um divisor de águas, onde o Grêmio acabou perdendo para a equipe do Fluminense, e aí foi onde o Grêmio não tem mais chances de Copa Libertadores. Depois de muitos anos, nenhum gaúcho veremos na Copa Libertadores. O Grêmio conseguindo a sua vaga sul-americana. E o Internacional é aquele time, né, que ficou ali aqui, né, com a goela quase dentro do mar, mas o Internacional conseguiu a sua permanência por sua competência, porque se o Internacional não tivesse ganho, mas contou com um pouco de sorte, obviamente, diante da equipe e da incompetência de Ceará e de Fortaleza, que perderam seus jogos. Mas, por exemplo, se o Ceará e o Fortaleza não tivessem vencido, como não venceram, o Internacional não tivesse vencido, era o Internacional que tinha caído. Então, o Internacional também foi competente. A gente não pode tirar a competência de uma equipe que venceu. É óbvio que o Internacional foi muito abaixo do que se esperava, até pelas contratações que o Internacional fez, com jogadores de mais de R$1,5 milhão de reais por mês. O Internacional também, a gente falou do Juventude de reformulação, mas o Internacional vai precisar reformular muita coisa. E agora falando rapidinho da questão do Grêmio, diga. Até porque um salário de R$1,5 milhão de reais por mês, eu também rebaixo o Internacional, não precisa ser atleta para isso, né? O Grêmio, o Mano Menezes, ao que tudo indica, parece que foi uma entrevista de despedida, não fica para 2026. Não sei, não tenho informação de quem será o treinador. Então, os 2 gaúchos da Série A, eu ia falar do Juventude, mas o Juventude não está mais na Série A, mas os 2 gaúchos da Série A princípio, estão sem treinador. O Internacional, o Abel Braga, obviamente, não seguirá como treinador, mas se fala nos bastidores que ele pode ser, sim, um dirigente, e eu acredito que ele aceitaria, porque é um cara que gosta do Internacional, haja vista que veio para uma situação muito delicada, né, Miguel? Para 2 jogos apenas, praticamente todo mundo já rebaixando o Internacional, e ele conseguiu, mesmo que perdendo o primeiro jogo para o São Paulo, de uma forma até constrangedora, o Internacional não conseguindo jogar, e hoje conseguiu, na tarde deste domingo, uma vitória importantíssima diante do Bragantino. E o Grêmio em questão de peças, Miguel, o Grêmio melhor time gaúcho, né? Conseguiu contratar boas peças, o Arthur, o William, Carlos Vinícius, o Amuzu também começou, não estava muito bem no começo, mas depois acabou se acertando, o Alisson pelo lado direito, que é o menino da base, mas, na minha opinião, o que acabou ajeitando mesmo ali o meio campo foi, né, o Arthur, que saiu daqui, foi para Juventus, para Barcelona, enfim, era um jogador que tinha uma expectativa muito grande, não chegou tanto àquela expectativa, mas para mim é um jogador diferenciado, e o Grêmio, sem dúvida alguma, conseguiu, em termos de qualidade. O William, qual que é esse William que eu estou falando? O William da seleção brasileira, do Corinthians, do Chelsea, muitos anos de Chelsea, da Inglaterra, então é um jogador também diferenciado, e o Carlos Vinícius é um centroavante que demonstrou
que a torcida não precisa ficar nem um pouquinho com saudade do dinamarquês, o Bright White, que acabou se lesionando e está fora da temporada, volta agora para 2026, Miguel. Muito bem. Copa do Mundo, Joselito Santos. O Neymar, tu falaste antes, jogou na última partida e tal, fez 3 gols, foi aclamado. Tu acha que ele se recupera a ponto de reconquistar aí a credibilidade nacional e a confiança do Ancelotti? Olha, se ele quiser, acredito que sim, que bola ele tem, mas tem que ver se ele quer ou não. Até eu estava vendo entrevistas ali do presidente do Santos dizendo que ele praticamente afirmou, né, que o Neymar vai ficar no Santos até a Copa de 2026 para auxiliá-lo, para que o Ancelotti veja ele melhor e que ele seja a peça ou uma das peças principais na Copa do Mundo de 2026. Eu acredito que o Neymar vá à Copa, tá? Eu não acredito que ele não vá, a não ser que ele realmente não consiga se manter na questão de lesão, né? E aí é uma questão que a gente não consegue realmente, vamos dizer assim, controlar. Mas em questão de bola, em questão de técnica, tenho certeza absoluta que o Neymar tem total condição. Ele não pode ser, e até não existe mais a Neymar dependência, né? Isso não existe mais, porque já faz um bom tempo que praticamente o Neymar não joga pela seleção brasileira. Mas eu tenho a expectativa, sim, de que o Neymar estará junto de Vini Júnior, João Pedro, do Chelsea, que é um jogador muito interessante. O Estevão está crescendo demais, esse menino no Chelsea, que era do Palmeiras. Vi ele aqui em Caxias do Sul, tive a grata e, vamos dizer assim, a honra de narrar esse menino no Grêmio e Palmeiras o ano passado, por conta das enchentes. O Grêmio jogou muitos jogos no Estádio Centenário, então fizemos o jogo que para mim é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, Grêmio e Palmeiras, principalmente nos anos 90, na Copa Libertadores. Então eu vi esse menino de perto, ele joga muita bola. Eu acredito que o Neymar possa sim estar na Copa do Mundo de 2026. E aí para isso ele tem que começar a jogar antes com a seleção, né? Eu creio que a partir de março ele tem que estar no time. Já aconteceu com o Romário de quase não ir, né? E foi complicado, né? O Romário Sim. foi lá e ganhou a Copa, né? Exatamente. E eu reitero, né? Eu acho que hoje a seleção brasileira tem um dos melhores técnicos do mundo. Não tem a melhor seleção do mundo, mas tem um dos melhores técnicos, que é o Carlo Ancelotti, sem dúvida alguma. E o que tu achaste do grupo do Brasil? Olha, é um grupo difícil, não é um grupo tão fácil, claro, tirando o Haiti, com todo respeito, mas Marrocos foi o terceiro colocado na última Copa do Mundo, tem jogadores extremamente qualificados, é uma equipe muito interessante. A Escócia não tem tanto conhecimento, mas é um time europeu, é um time que a gente chama de time chato, é um time que tem umas transições rápidas, a defesa é bem consolidada. Eu acho que o Brasil passa, tá? Até porque tem, se eu não me engano, são 2 vagas que tu consegue passar por esse grupo. E aí tem o Haiti, que o Haiti vai realmente dizer, vou participar. A Copa do Mundo, ela me lembra as primeiras fases da Copa do Brasil, ali, ou da própria Libertadores, que sempre tem um time inexpressivo que chega e acaba participando, né? Então, acaba, vamos dizer assim, premiando algumas seleções. Vai ser interessante, alguns nomes bem peculiares, eu diria, né? Curaçao, Kosovo, enfim, tem umas seleções bem pitorescas, eu diria assim, né? Mas eu particularmente, Miguel, gosto de Copa do Mundo, eu estou bem ansioso para ver a de 2026 em 3 países, mas vamos dizer assim, a primeira, né, na história, já teve em 2 países, que foi o Japão e a Coreia, onde o Brasil foi pentacampeão. Eu estou bem curioso porque vão ter jogos interessantes, Miguel. Eu não estou concordando muito com algumas pessoas dizendo, não sei, eu respeito cada um, mas eu acho que essa Copa do Mundo vai ser bem interessante, com vários jogos aí para a gente acompanhar. E eu gosto de Copa do Mundo, eu não tenho problema com Copa do Mundo. Claro que vai ter mais seleções, né? Vão ter mais seleções. É claro que nunca foram todos os jogos 100%, né? Todas as Copas do Mundo sempre teve, né, o baixo clero mas no final sempre, né, ela dá um crescente, né? E assim, se é Copa do Mundo, é Copa do Mundo, não dá para ser elitista.
por mais que se critique toda a questão, né, administrativa e política, etc., eu vi, né, claro que vira piada, né? Eu vi uma esquete do Fábio Porchat dizendo que tinha mais clube na Copa do Mundo do que país na ONU, né? Que era para fazer um match, mas isso é piada, claro que a piada sempre é válida, né? Então é isso, Joselito Santos, né? Vamos então aqui na finaleira do programa lembrar que o Caxias continua vivo e a Série C não é brincadeira não. O Caxias saiu do limbo da Série D, quase subiu imediatamente para a Série B, seria, né, uma coisa histórica, uma pena que não aconteceu. E por vários fatores, né? O Caxias, a ser Caxias, que tem, né, sempre um pouco do complexo do drama. E a vida do Caxias não é feita sem drama. Foi muito dramática a estada do Caxias na Série D. Na Série C o Caxias teve um crescente. No primeiro ano quase caiu, não caiu. Foi pro tapetão, como normalmente acontece. 2020, né, com os dramas do Caxias, né, infelizmente se manteve. O ano que passou, que eu digo que é o ano de 2025, né, que está terminando. Temporada. É a temporada que passou, exato, né? O Caxias poderia ter chegado lá, deu esperanças para o seu torcedor e se projeta, né? Já anunciamos aqui em outras oportunidades, novo treinador, jogos, né? Jogou ontem, né? Com o Sindicato dos Atletas no primeiro teste da pré-temporada, Joselito. Antes de nós falarmos desse jogo diante da equipe do sindicato, como a gente não falou tantas vezes, a gente vai comentar aqui a respeito desse novo elenco, né? Eu falei do Juventude vai ter uma reformulação, o Internacional pode ter, mas o Caxias também. O Caxias é fotografia praticamente, olha, mais de 80% desse elenco vai mudar. Até porque se tinha expectativa de pelo menos ficar o Thiago Coelho, né, que foi o goleiro que, olha, eu diria que ele salvou em muitos momentos a equipe do Caxias, mas ele acabou não se acertando com o Caxias, pediu mais do que o Caxias pode ofertar para ele, e ele saiu do Caxias. E tá chegando o goleiro Léo Lang, de 27 anos, Miguel. Ele teve por 2 temporadas no Remo do Pará. Ele conquistou acesso para a Série A e também já jogou por Fluminense do Rio, América Mineiro e Tombense de Minas Gerais. Para o gol também chegou o Gabriel Toeb, de 23 anos, que ele estava no Concórdia de Santa Catarina. Ele começou no Botafogo do Rio de Janeiro e jogou ainda por Avenida do Rio Grande do Sul e Passo Fundo. O zagueiro Maurício, de 34 anos, estava no Brusque de Santa Catarina. Ele defendeu o Juventude em 2017 e 2018 e jogou ainda por Figueirense e Inter de Limeira. Também para a zaga chegou o Joilson, 34 anos, do Água Santa de São Paulo. O defensor ele atuou ainda por Criciúma e Chapecoense. O zagueiro Whindersson, de 30 anos, estava no ABC, jogou ainda por Ipiranga, Pelotas e Boa Esporte. O chileno Andrés Robles, de 31 anos, vem do Botafogo da Paraíba. Ele jogou no Atlético de Madrid, da Espanha, no Santiago Wanderers, do Chile, e disputou o Mundial e Sul-Americano Sub-20 pela seleção chilena. Chegou ainda o lateral esquerdo Roberto, de 34 anos, que estava no CSA de Alagoas, nas 2 últimas temporadas. Ele atuou ainda por Atlético Paranaense, Vitória da Bahia e Chapecoense. Para a lateral esquerda ainda veio o Vitinho, 24 anos, do Guarani de São Paulo. Ele começou na base do Grêmio e também jogou no CRB de Alagoas. O volante Wellington Reis, 33 anos, veio do ABC. O jogador tem passagens ainda por Criciúma e Fortaleza. Fortaleza que acabou de ser rebaixado para a Série B. O volante Dudu Vieira, de 34 anos, estava no Paysandu. Ele jogou no Juventude em 2024 e passou ainda por Ponte Preta, Criciúma e Chapecoense. O volante Breno, de 27 anos, estava no Joinville e atuou ainda por Ferroviária de São Paulo e Atlético Goianiense. E o Caxias, né, acabou trazendo um remanescente do acesso de 2023. O atacante Vitor Feijão, 29 anos, estava no Azerbaijão. No ano passado ele esteve no futebol australiano, defendeu o Caxias em 2023 e 2024. Jogou ainda no Londrina e no Paraná Clube.
O centroavante Jean, de 31 anos, esteve no Floresta do Ceará na temporada 2025 com 4 gols marcados. Ele jogou ainda por Bahia, Fortaleza e Náutico. Então agora, Miguel, para que o pessoal entenda mais ou menos como é que está esse grupo do Caxias. Nesse momento, o Caxias tem 2 goleiros, que é o Gabriel Toeb e o Léo Lang, 2 laterais direitos, o Thiago Enes e o Roney, 5 zagueiros, Carlos Henrique, Andrés Robles, Maurício, Whindersson e Joilson. Laterais esquerdos tem 2, Roberto e Vitinho. Volantes tem 4, Dudu Vieira, Wellington Reis, Anelato e Breno. Meias, Thomas Bastos e Anrolim. Atacantes de lado tem 5, Calisson, Jonathan Ribeiro, Douglas Esquilo, Vitor Feijão e Andrew. Centroavantes tem 2, o Jean e o Gustavo Nescau. O técnico, então, é o Fernando Marchiori, né, Miguel? E aí tem todo o staff da equipe do Caxias, mas principalmente passar para a nossa audiência aí a reformulação, que ela é grande ainda, tem, né? O Caxias ainda busca um goleiro com a saída do Thiago Coelho. Tá chegando, né, o Dija, se eu não me engano, 22 anos, é um lateral direito da equipe do Caxias, está vindo do RB Bragantinos, e também chegou há pouco Matheus Soares, um volante de 22 anos do Santos, né? Então acho que o Caxias acabou aproveitando essa vinda do Santos contra a equipe do Juventude e acabou negociando um rapaz, um garoto ali de 22 anos para ser mais um jogador para atuar em 2026 pela equipe do Caxias, e agora o Caxias está atrás de um centroavante. Então é o Caxias se movimentando bastante aí nos bastidores, Miguel Brambila. Muito bem, vamos então desejando um ano novo feliz para a nossa audiência. O Por Dentro da Bola vai fazer um recesso agora, né, como os anúncios de novos acontecimentos vão ficar mais para o início do Campeonato Gaúcho, né? A gente tem aí que recuperar algum pouco de fosfatos na nossa também condição de comunicadores. Deixamos aí para você uma grande expectativa para o ano de 2026 que volte a manter-se na nossa audiência e trabalhar junto conosco também, porque trabalhamos para você. Deixa aí a sua mensagem, Joselito, lembrando que nós, é claro, só vamos fazer um recesso em 2026, estaremos aqui novamente com certeza. Sem dúvida alguma, Miguel. A cada ano que a gente passa aqui é sempre um grande prazer e uma grande honra estar passando as informações, estar falando de esporte, principalmente o futebol. Para terminar, Miguel, eu não posso deixar de mandar os parabéns para uma equipe aqui de Caxias do Sul, a APAFUT. A APAFUT acabou sendo a vice-campeã da terceira divisão no Campeonato Gaúcho, e teremos aqui a divisão de acesso em Caxias do Sul. Então a APAFUT, que é uma equipe novíssima, vai ter jogo aí contra Brasil de Pelotas, contra o Esportivo. É uma equipe extremamente nova, que começou ali para realmente ajudar a base, vamos dizer assim, e está aí já disputando campeonatos profissionais. Então fica aqui o meu abraço e meus parabéns a toda a direção da APAFUT, que é aqui de Caxias do Sul. Mas eu quero desejar uma excelente final de ano, um 2025 maravilhoso, um 2026 sensacional para todos, que a gente consiga alcançar e almejar todos os nossos desejos, um Natal muito bom para todos. Até tu falaste se eu gosto ou não de Natal, eu te confesso que eu gostava mais, mas com o falecimento do pai eu dei uma segurada, porque Natal é uma questão muito família, e quando uma peça falta, é claro que as outras são importantes, mas o pai faz muita falta nessa questão familiar por conta do Natal. Obviamente eu não desdenho o Natal e acho que é ruim, mas realmente ele mexe muito, essas datas mexem muito, e a falta do pai ela é recorrente, sem dúvida alguma. E o ano novo eu espero, sem dúvida alguma, que a gente consiga, que todos nós consigamos alcançar os nossos objetivos e traçá-los, né? Eu tenho objetivos muito fortes para 2026 e espero consegui-los, sem dúvida alguma, seja no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Eu espero realmente mudar algumas coisas e conseguir alcançar outras, Miguel. Que bom, fico feliz e desejo, né, que todas as resoluções se realizem, e a todos que nos acompanham tanto aqui no Teoria de Tudo, no Por Dentro da Bola, no Sabe Caxias e também nas suas atividades cotidianas, que a vida continue
na procura da razão perdida, que é o nosso jargão aqui. Pensando bem, dá para ser feliz. Pensando com amor, ainda mais. Muito obrigado, Juscelito Santos, aí, pela nossa parceria, né? E até 2026, publicamente, pelo menos, é isso. É isso aí, um abraço para você, Miguel. Desejando já aqui publicamente um Feliz Natal para ti, para toda a tua família, um ótimo 2026. Estaremos aqui para falar bastante ainda, né, de Dupla Caju. No ano que vem tem Copa do Mundo, né, meu amigo? Então a gente vai falar bastante aí de futebol, sem dúvida alguma. Legal. Um abraço, amigo. Valeu. O quadro Por Dentro da Bola fica por aqui, o Teoria de Tudo também. Um grande abraço, mas não estamos de férias ainda, é só o esporte, tá legal? Um abraço, valeu, tchau, tchau. Por Dentro da Bola. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em sério.